Fala galera, eu sou Ian Lugão e esse é o canal Entra Numa. Entra Numa, nosso canal de MMA, e hoje eu vou falar sobre os suplementos batizados e o trabalho da USADA no UFC. Para quem não sabe, a USADA, que em inglês significa US Anti-Doping Agency, ou a Agência Americana Antidopagem, ela é uma organização não governamental e ela faz controles e testes dos lutadores do UFC. Foi um contrato realizado entre as partes, né? O UFC contratou a USADA para poder manter esse controle antidoping em sua organização. Nesse contrato, os agentes da USADA podem abordar os atletas do UFC em qualquer instante, a qualquer hora, em qualquer circunstância. E às vezes acontecem umas situações inusitadas, como do lutador Jake Ellenberg, que apontou uma arma para um agente da USADA que o abordou antes das 6 da manhã. Na última semana, Howard Jacob apresentou uma análise em um dos suplementos de Jon Bones Jones que deu positivo para a substância encontrada em seu último teste. Jon Jones realizou o teste no dia 16 de junho de 2016 e o teste deu positivo. Ele foi retirado do card do UFC 200, onde enfrentaria Daniel Cormier pelo cinturão linear da categoria. Nessa ocasião, o Anderson Silva foi chamado para substituir o Jon Jones, faltando 3 dias para a luta, e o Anderson Silva aceitou prontamente. O senhor das cotoveladas já havia testado positivo para cocaína em uma outra circunstância. Dessa vez ele foi pego com 2 bloqueadores de estrogênio, que são hidroxiclomifeno e letrozole. Basicamente, os bloqueadores de estrogênio são usados para mascarar ciclos de dopagem. Eles não dão ganho de performance, mas eles são usados, por exemplo, para controlar a produção natural de testosterona do organismo. Eu poderia fazer um vídeo completo aqui sobre o uso dessas substâncias, quais são as causas, quais são os efeitos colaterais, mas eu não sou especialista e o fato é que o suquinho gummy do Jon Jones estava batizado. Que eu tenha conhecimento, mais 2 lutadores conseguiram usar esse argumento e tiveram as suas penas reduzidas. O cubano Yoel Romero conseguiu comprovar que a substância ibutamoren encontrada no seu teste estava em um dos suplementos que ele fazia uso. E Tim Means conseguiu comprovar que a substância osterina encontrada em seu teste, que o tirou do card do UFC Fight Night 83, estava nos seus suplementos também. Agora, o que é mais estranho disso tudo é que em nenhuma das situações, em nenhum dos 3 casos, o nome, a marca e o tipo de suplemento foram divulgados, nem pelo atleta ou pelos atletas nos 3 casos, nem pela agência que faz os testes, né? Enfim, não estou aqui para criar nenhum tipo de teoria conspiradora, mas acho muito suspeito o fato de não serem explanadas as marcas que estão trazendo esses problemas para o UFC, para os atletas. Eu fico pensando em quantos atletas de quantas modalidades esportivas diferentes fazem uso de suplementos que podem ser prejudicados, organizações, federações que podem ser prejudicadas, modalidades esportivas inteiras podem ser prejudicadas por causa disso. E nos Estados Unidos não existe nenhum tipo de agência que fiscaliza, né, e que controla a venda desses produtos. Nos Estados Unidos não tem nenhuma espécie de Anvisa, igual no Brasil. Muita gente reclama da burocracia da Anvisa, mas a Anvisa serve para esse tipo de situação. Ela avalia de shampoo, sabonete a medicamento, quais os benefícios e malefícios, se aquilo pode trazer algum mal à saúde e à integridade física do consumidor como um todo, não só para atletas de alto rendimento. Principalmente no caso do Jon Jones, né, que tenta buscar uma reafirmação dentro da organização, dentro do UFC, depois de ter passado por problemas com cocaína, responder a um processo criminal por ter causado um acidente onde ele deixou ferida e abandonou uma mulher grávida, abandonou o carro que continha drogas. Depois ele violou essa condicional, fazendo pega de rua. Não sei na sua cidade se você chama de pega, chama de racha. Enfim, ele foi abordado por um policial,
fazendo uma corrida clandestina no trânsito. E agora, quando seria o momento da sua redenção, que seria a volta do Jon Jones, né? Ele teve a oportunidade de tentar pegar o seu cinturão de volta contra o Daniel Cormier. O Daniel Cormier se lesionou, aí ele disputou o cinturão interino com o Ovince St. Preux. E aí, quando ele teve realmente a chance de encarar o Daniel Cormier, teve esse problema que decepcionou ao Jon Jones, decepcionou aos fãs do UFC, decepcionou ao UFC, decepcionou até mesmo o Daniel Cormier. Eu, sem dúvida, teria processado a empresa, processaria, né, se caso ficar realmente confirmado, se a contraprova vier comprovando que estava sim contaminado o suplemento, sem dúvida eu entraria numa disputa judicial contra a empresa. Tem gente que se faz do argumento de que, mas o Jon Jones ele é patrocinado pela fornecedora de suplementos, e aí teria as questões contratuais. Meu irmão, foda-se contrato. Foda-se contrato. Se eu tô aqui tentando reafirmar, provar para todos que eu sou campeão de fato da categoria, de que eu mereço esse cinturão, eu não perdi o cinturão porque perdi uma luta, eu perdi o cinturão por causa de uma conduta extra-octógono. Então eu realmente ia ficar muito injuriado com essa situação. O Jon Jones chorou durante uma entrevista e todo mundo disse que seriam lágrimas de crocodilo. O Jon Jones não é um cara de credibilidade. A gente não está aqui para ficar julgando ninguém, mas enfim, já não é um cara mais de tanta credibilidade. Ainda acontecem essas situações, né? O cara procura problema e o problema procura o cara. É complicado. Bom, pessoal, eu não sou juiz para ficar aqui atirando pedra em UFC, atirando pedra em Jon Jones, atirando pedra em usada, atirando pedra em fabricante de suplemento, mas o fato que eu queria destacar realmente é essa situação recorrente. Algo deve ser feito, deve ser avaliado com mais critério os suplementos que os atletas tomam, não só os atletas, né, cara? Os consumidores em geral estão ingerindo essas substâncias. E isso pode vir a causar problemas sérios, danos sérios à saúde das pessoas, à integridade dos atletas, à integridade dos eventos, das organizações. Enfim, cara, isso pode manchar uma Olimpíada, velho. Para dar minha opinião final sobre o assunto, eu queria dizer que esse papo de suquinho do capiroto já está dando no saco. Na verdade, os órgãos reguladores precisam fazer alguma coisa. O UFC, a USADA, até o FDA, se for o caso, precisa fazer alguma coisa para resolver essa questão. Eu acho que se um ou mais atletas forem pegos no doping e vierem com essa desculpa de que foi o suplemento que eu tomei, o creme de cabelo, o Viagra que eu usei, enfim, perde a credibilidade. A sensação que eu tenho é que parece que os testes são feitos para inglês ver, sabe? Para mostrar que o UFC consegue prevenir essa situação de doping, que tem todo um esquema de prevenção, e que quem estiver usando vai ser pego. A usada consegue mostrar a efetividade do seu trabalho. E os atletas são punidos, mas aí depois vem a desculpinha e branda a pena. Daqui a pouco entra por debaixo dos panos. Isso precisa ser resolvido, porque assim, o cara quando ele é pego no doping e que a culpa não é dele, apesar dele ter as suas responsabilidades, a culpa não é dele, meu irmão, os adversários caem de pau, a mídia cai de pau, faz todo um circo em volta disso, e daí a pouco o nego vai para debaixo do tapete e vida que segue. Alguma coisa precisa ser feita para resolver essa situação. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no canal. Eu estou tentando postar os vídeos regularmente toda semana. Eu pretendo lançar os vídeos toda quarta-feira. Se você gostou mesmo, me acompanha nas redes sociais, me siga no Twitter, eu estou sempre tweetando durante os eventos do UFC. Acompanhe nossa página no Facebook. Essa é a minha opinião e se você não gostou, entra numa.